Olá, gente, tudo bem? Passei aqui para fazer um vídeo rapidinho para você que é mãe, que é pai ou que tem um adolescente ou uma criança em casa. Eu vim falar sobre videogame e vim falar sobre hoje em dia como as crianças estão fissuradas e às vezes até na clínica a gente lida com casos de crianças que realmente vão para uma abstinência quando são colocadas longe do videogame. O que eu queria dizer é o seguinte. Eu gostaria que você, como pai, como mãe, entendesse por outra perspectiva. Entendesse pela perspectiva do adolescente, né, ou enfim, da criança, 10, 11 anos, que acontece o seguinte hoje em dia. Hoje em dia, não é que nem a época que a gente vivia que todo mundo ia pra rua, fazer bagunça, jogar taco, né? Taco é antigo, né? Fazer um monte de coisa. Hoje em dia, as crianças elas estão cada vez mais dentro de casa. E isso é uma realidade. Então, queira você, eu, como pai, mãe, goste disso ou não, essa é a realidade que os adolescentes do mundo vivem hoje. Então, o que acontece? Às vezes, os pais chegam e falam pra mim, Fernanda, eu coloquei meu filho de castigo e por causa disso ele não tá jogando mais videogame essa semana, 2 dias, 3 dias. E meu filho ficou maluco, tipo, eu tive um caso, pra você ter ideia, que a criança foi e bateu na mãe, né? Tão fora de mão que as coisas ficaram. Mas o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, às vezes por que a criança ela fica tão revoltada quando acontece que você tira do videogame dela? Porque, na verdade, não é só o videogame que ela perde também todos os contatos com os amigos, porque hoje em dia é muito normal as crianças estarem jogando e falando ao mesmo tempo com os amigos. Então, na verdade, não é só apenas o jogo. É como se você tivesse tirado todos os amigos dele também, né, ou dela. Então, uma coisa pra gente entender, às vezes, quando a criança ou adolescente vem com essa frustração, e eu quero dizer o seguinte, nada justifica o fato de, por exemplo, nesse caso extremo, né, de ter batido na mãe, que é inaceitável, mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente não entende, nossa, mas esse menino é um viciado, essa menina tá viciado, por que isso? E a gente acaba até pensando, o que a gente fez de errado? No meu tempo não era assim. Então é o seguinte, você não fez nada de errado, só que a gente vive em outra época. E o que é muito difícil é o seguinte, o ser humano ele tem, por natureza, o seguinte, de projetar o futuro na experiência passada dele. A experiência passada nossa é diferente da experiência dos nossos filhos, é outra geração. Então, para que você não se frustre e ache que você talvez está fazendo um mau trabalho como pai, como mãe, ou criando seus filhos, né? Eu quero que você entenda o seguinte, hoje o jogo é diferente, é uma realidade diferente. Então hoje as crianças, elas estão acostumadas a ficar no videogame e é a forma de contato deles com o mundo, de contato com as pessoas, com os amigos. Então quando você põe uma criança de castigo, um adolescente, você não tá só tirando o jogo, né? Você não tá só tirando a brincadeira, você tá tirando também os amigos, tudo de uma vez. Então por isso que às vezes a criança fica tão revoltada, né? As crianças hoje em dia estão tão fissuradas em jogos eletrônicos, de falar pelo computador, que a interação pessoal hoje diminuiu demais. E não é só o seu filho ou sua filha, são todos os adolescentes. Eu tenho muitos adolescentes que entram no consultório e é essa a reclamação dos pais. Fernanda, eu não aguento mais, não sei o que, mas não consegue às vezes entender pelo ponto de vista da criança, do adolescente. Então é muito importante que você, o adulto na relação, que você entenda também da onde o seu filho tá coming from, da onde ele tá vindo, da onde tá vindo essa raiva, da onde às vezes tá vindo essa indignação que você tirou tudo dele, tirou tudo, né? E entender que vem daí. A criança, ela não só tá perdendo pelo castigo que ela tem de estar fora do videogame, como ela também tá perdendo o acesso aos amigos. Dá pra entender? Então, assim, mais uma vez, não tem certo, não tem errado, tem o que funciona pra você, o que funciona pra mim e o que funciona pra outra pessoa que de repente você vai compartilhar esse vídeo. Mas eu gostaria que você soubesse que isso é algo muito importante, que tem acontecido cada vez mais com os adolescentes. Mas é importante também entender que eles vivem numa época muito difícil hoje. A criança hoje em dia ela tem que ter fit in muitas áreas e pertencer a grupos e
sabe? Tem a internet ditando o que é o certo, com tênis da moda, com... Então, assim, é muito difícil. E com cabelo bom, com cabelo liso, com cabelo cacheado, tudo tem padrão, tudo tem. Então, assim, imagina, se é difícil pra gente, eu e você como adultos, viver numa sociedade que hoje demanda tanto, você imagina para uma criança, para um adolescente de 10, 11, 12, 13, 15 anos, ter que lidar com tudo isso, tá? Fica a dica, mais amor. Um beijo, fiquem bem.